As eleições municipais deste ano já se terminaram, já concluíram, já foram concluídas, né? E nós já temos aí os novos eleitos e agora começamos a especular sobre a gestão desses novos eleitos e principalmente sobre os cenários políticos que vislumbramos a partir dos resultados das urnas. Afinal de contas, como serão as eleições em 2026, tanto para os governos de Goiás, ou para os governos estaduais, e inclusive o governo de Goiás, e também para o governo federal. Então esse é o tema do programa Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos fazer uma avaliação sobre as eleições de 2024, as eleições municipais, e para isso nós contamos aqui com a presença do professor Volmir Amado e do cientista político Marcos Marinho. Muito obrigado pela presença de vocês, muito boa noite. Primeiro, professor Volmir. Boa noite, professor Daniel, boa noite a você que nos acompanha. Boa noite, professor Marcos. Uma alegria outra vez estarmos aqui e, sobretudo, avaliarmos o contexto político, porque ele abrange e tem ressonância sobre nossas vidas. Então, claro que é um programa com uma relevância extraordinária e num momento tão especial. Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor Volmir. Uma honra para mim poder estar ladeando um homem desse galardão. Alegria. E estar presente para poder falar com vocês sobre o que foi essa eleição e que isso já dá início, né? Já começa a percussionar em relação a 2026. Então, o que aconteceu em 24 já começou a dar repercussão e vai mexer, e já mexeu, né, muito com o cenário que a gente estava prevendo para a próxima eleição presidencial também. Perfeito. Professor Volmir, vamos começar com o professor Volmir aqui. Qual a avaliação você faz em relação ao resultado das urnas no Brasil, né, tendo em vista aí o avanço da direita, a esquerda nem tanto? Qual a avaliação sua? Bom, eu penso que tem a constatação geral é que, de fato, a direita no Brasil, com diversas matizes, está se expandindo. Foi a grande vitoriosa nas eleições nos diversos, sobretudo capitais e cidades de médio porte, médio e grande porte. E isso é o que se verificou, seja por quantidade de municípios com a eleição de candidatos da direita, quanto com a quantidade de votos também somados de alguns dos maiores partidos. Agora, é claro que aí tem componentes, à luz desta constatação, que me parecem relevantes. Um deles é, muito bem, ainda que seja por mais questões eleitorais que se diga direita, esquerda, esses conceitos nas últimas décadas estão muito relativizados, bastante questionados, embora haja conteúdos programáticos que distinguam, identifiquem onde se posiciona um centro, uma esquerda, uma direita. Mas então, dois destaques. O primeiro é a direita se manifestou, vamos dizer, multifacetária, diversos modos de ver a direita, que até 2 anos atrás isto não era tão evidente. E, portanto, com lideranças diversas que foram emergindo, se consolidando e que mostram esta realidade. E um outro componente não é propriamente uma direita com suporte, com base ideológica. Claro que há uma extrema-direita que foi se expressando de um modo mais contundente nos últimos anos. Mas, principalmente, a meu ver, um modo de se sobressair à direita se deve, sobretudo, ao fato destes últimos anos existir o fundo eleitoral e o fundo partidário. E isso aí trouxe e mais as emendas parlamentares. As emendas parlamentares trouxeram aos prefeitos nos diversos locais, acarreadas pelos deputados federais e estaduais, uma realidade nova, que levou tanto à reeleição de mais de 80%, 82% dos prefeitos foram reeleitos no Brasil, quando em 2016 não chegou a 50%. É claro que se consolidaram, sobretudo, pelo aporte financeiro que foi
alocado. Há uma participação grande do orçamento nos estados e no governo federal, que são deslocadas pelos deputados. E claro que por identificação partidária, vão se fortalecendo reciprocamente. Então, a meu ver, é uma direita que está se fortalecendo no Brasil, foi vitoriosa, porque, sobretudo, o centrão é o majoritário no Congresso, e isso levou a reforçar, seja por fundo partidário, fundo eleitoral e emendas parlamentares, a que os prefeitos eles se renovassem nos municípios do Brasil, e também, claro, partidos de direita, em razão da hegemonia de centro e centro-direita no Congresso, isso ressoou também do ponto de vista econômico-financeiro nas campanhas eleitorais e, claro, que nas respectivas vitórias nos municípios de médio e grande porte, sobretudo neste segundo turno. Perfeito. E você, Marco, qual a avaliação que você faz? Bom, depois de uma análise tão profunda do professor Volmir, o que eu posso contribuir, na minha perspectiva, é que, de fato, houve uma transformação do que a gente tinha, então, enquanto uma direita desenhada no Brasil, em nível até de perspectiva, realmente. Porque a gente estava se acostumando com a direita bolsonarista, que era aquela direita que estava meio que homogeneizando ou tentando cooptar todas as matizes de direita. E essa eleição meio que mostrou que não está bem assim, que a situação ela já fragilizou principalmente a figura do próprio Jair Bolsonaro, até por conta das derrotas que aconteceram, mas mais do que isso, deu ascensão a algumas figuras das direitas, principalmente num perfil mais centralizador, mais moderado, que mantém o conservadorismo, mas que se afasta um pouco daquela polarização raivosa, dando a entender o que isso vai influenciar daqui até 2026. Eu acho bacana de perceber que analisar simplesmente por sigla partidária pode induzir a um equívoco, né? Ah, o PL elegeu muita gente, tudo bem, mas muita gente migrou para o PL por conveniência e não por uma ideologia cristalizada na perspectiva e nos moldes do Bolsonaro. Então, quando a gente percebe essa reeleição de muita gente, esse trabalho que vem bem feito de Brasília, né, na ramificação e na capitalização das emendas, a emenda PIX, que é um mistério para todo mundo, mas que deixa claro que isso ajuda a eleger prefeitos, dá para te avaliar que essa construção de uma direita mais aproximada do centro é um fato que talvez faça uma reconfiguração de poderes daqui até 26 e dando oportunidade a novos players, que é o que já está até acontecendo, né? A gente tem visto agora recentemente umas rusgas entre Caiado e Bolsonaro, já dando a entender que, bom, alguém achava que era dono disso tudo e não é bem assim. Tem mais pessoas em condições de reclamar um quinhão de poder dentro desse hemisfério da direita que está, na minha visão também, desbalanceado, né? A esquerda ela está ficando num cantinho e a direita está cooptando a maior parte do cenário. A meu ver também há um aspecto importante que é esta forma de governo de coalizão que foi o que, com a eleição do presidente Lula, foi se estruturando também no governo federal. Esse governo de coalizão trouxe partidos, diversos partidos, para a participação e para a base do governo em Brasília. Perfeito. Acontece que eles se fortalecem, evidentemente, no governo federal, mas depois nos estados são oposição. Uhum. Então há diferentes formas de impostação, de colocação, que vão fortalecendo esses partidos em suas realidades locais. No Brasil, eles são governo, nos estados ou nos municípios são oposição. Esse é um dado que, de fato, está marcante. E, por outro lado, também, o que se percebe é também a direita está, de algum modo, fracionada. Quer dizer, começou a se fragmentar. Se surgir uma liderança que consiga catalisar, então nós teremos um cenário. Se nós tivermos líderes diversos e não houver concessões e composições e alguém não se sobrepor ao conjunto como liderança, isso, claro, que vai fortalecer e acentuar daqui a 2 anos a fragmentação também da direita. Agora, a eleição nacional, muitas vezes ela é descolada da realidade regional, né? Nós já tivemos um caso aí,
Tinha uma época que o MDB, ou o PMDB, não me lembro bem na época, tinha 21 estados, 21 governadores. O Ulisses Guimarães saiu candidato e teve 12% dos votos. Não foi eleito, né? Então, a eleição nacional muitas vezes não segue necessariamente a regional. Para 2026, esta poderá ser a tendência ou os estados terão força em 2026? Eu gosto muito da análise do professor Volmir, porque deixa claro para quem está nos assistindo que não há uma dinâmica vertical no processo político, né? Então, o que acontece em Brasília não determina o que acontece no estado e muito menos nos municípios. Então, muitas vezes as pessoas olham para Brasília pensando, lá, ó, aquele juntou com aquele outro e agora vai mudar tudo. E não muda, porque a realidade local é preponderante, principalmente nas municipais. Nós já comentamos sobre isso no programa que eu tive aqui anteriormente. As estaduais têm a sua potência, têm a sua dinâmica, a sua realidade, mas já há uma composição um pouco mais próxima com Brasília. Brasília tem condição de influenciar, com certeza, mas não de tutelar o processo. Eu acho que isso é o mais importante da análise política. A gente avaliar que os cenários locais, eles preponderam aos desejos, interesses e os bem bolados, vou dizer assim, de quem está lá em cima. Porque há situações que, como o professor bem colocou, para Brasília, o interesse é um. Mas no município, no estado, a história política, ela dá o tom, até mesmo das negociações, né, professor? Então não adianta vir lá de cima, o presidente do partido, falar, olha, daqui para baixo todo mundo vai fazer isso. Que não vai acontecer. Porque não adianta nada eu ter uma sigla que supostamente me apoie, mas a minha militância, as minhas lideranças não participarem do processo. E eleição é processo. Por falar nisso, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar das eleições municipais aqui em Goiânia e na região metropolitana. E nós vamos falar disso também, inclusive, muita gente que votou no seu candidato mesmo depois que ele já tinha saído da disputa, né? E o pessoal foi lá votar no número do candidato, insistindo em votar nele e tal. Então vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos avaliando as eleições municipais de 2024 e estamos aqui com o professor Volmir Amado e com o cientista político Marcos Marinho fazendo essa avaliação. Vamos ver aqui em Goiânia, professor Volmir, Goiânia e na região metropolitana, né? Eu acho que se aplica um pouco também o que aconteceu em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Anápolis, né? Que as disputas foram maiores. Nós tivemos eleições em segundo turno em Aparecida e Anápolis também. Como é que você avalia esse processo eleitoral em Goiânia? No caso de Goiânia, eu penso que é importante considerar a situação crítica em que se encontrava a prefeitura. Isso não somente em razão do governo Rogério Cruz, mas de um histórico que lhe precedeu. Porque, afinal, é importante lembrarmos que nós fomos uma das cidades, umas raras cidades, em que o prefeito eleito, Maguito Vilela, faleceu e o Rogério Cruz assumiu. E o MDB é responsável por aquela composição. Naquela ocasião, é claro que teve aquele conflito e deixou. Faltaram quadros suficientes. Isso, depois, com o passar do tempo, veio se revelando pelo resultado, pela eficácia da gestão, pelos desdobramentos que teve no município, pelos serviços básicos que foram bastante comprometidos e levou a este tipo de consideração e resultado do primeiro turno, o que distou bastante dos resultados no país, porque eu havia citado que 82% dos prefeitos foram reeleitos. Então, aqui foi uma excepcionalidade numa capital desta envergadura e com uma receita em bilhões nesta magnitude e, de fato, houve problemas estruturais sérios de composição, mas de corresponsabilidade. Ao meu ver, há uma corresponsabilidade daquela composição, do partido, da coalizão que aconteceu no momento e que depois abandona o prefeito e compromete os quadros de gestão subsequentes. Embora haja muitas realizações que depois não foram consideradas suficientemente. Esse é um modo de considerar. Agora, quanto ao segundo turno, de fato foi uma surpresa, porque aí predominou. Há uma excepcionalidade que desdiz um pouco a abordagem que eu falei, da questão do pragmatismo
das emendas parlamentares, onde em muitos municípios o prefeito conseguiu fazer mais realizações, em razão também destes recursos, e claro que isso o reelegeu. Aqui, com a composição, a forma como se desenhou, a presença mais incisiva do ex-presidente Bolsonaro, claro que influenciou bastante, e fez com que, numa semana, 10 dias, o Fred conseguisse ser alavancado. De fato, é uma configuração que não se apresentou em São Paulo, desse formato, em Belo Horizonte, em outras capitais. Aqui houve, me parece que é um caso singular do ponto de vista local. O aspecto ideológico, ele se sobressaiu. Qualquer que fosse o conteúdo programático, o plano de governo do Fred, aquela plataforma ideológica fez com que ele fosse alavancado. Essa me parece que foi algo que inverteu as leituras eleitorais. E o mesmo se verificou em Anápolis. Sim. Na contraposição, porque emergiu a força do governador, que eu lembre, nunca um governador entrou tão incisivamente na realidade local quanto aqui, desde a escolha dos candidatos, porque era primeiro, no caso, o Jânio Darro, depois veio o Bruno Peixoto, depois então chegou o Mabel, então foram vários e foi com uma intervenção muito direta do governador. E a presença dele com uma outra força política, e de fato houve esse tensionamento no campo da direita e alavancou estes dois nomes. Então houve uma certa mudança de cenário, tanto na realidade daqui quanto da região metropolitana, sobretudo da realidade de Anápolis e da de Aparecida. Em algumas com propensão mais para Bolsonaro e em outras com a propensão mais para o governador Caiado. Ou seja, com duas formas de abordagem da direita tendo sua impostação e que levaram ao segundo turno. Sim. E você, Marcos Marinho, como é que você avalia as eleições em Goiânia e na região metropolitana? Acho que dois marcadores, para mim, são bem destacados, né? Primeiro, o antipetismo, que ainda é muito forte no nosso estado, né? A capital, ela travou o crescimento da Adriana em 24%, ela não conseguiu evoluir. Isso para mim foi um marcador muito, muito sensível. Em Anápolis também, a mesma coisa com o Gomide, né? Houve ali, até por ser Anápolis uma cidade muito bolsonarista, houve um travamento da ascensão do Gomide, e aí concordo muito com o professor Valmir, a entrada do Bolsonaro na campanha dá aquele up, né? E a não alavancagem da campanha da Elisiane, que era candidata do Caiado, deixou a direita sem opção. E a opção migrou toda para o Fred, usando esse bolsonarismo e usando a dinâmica do antipetismo. Em relação a Aparecida e Goiânia, e aí eu gosto muito de perceber que, de fato, a mão do governador foi decisiva, porque ele escolheu. Tanto que a forma como tiraram o prefeito Vilmar da disputa em Aparecida, e como aqui em Goiânia também fizeram todo um movimento para descartar e inviabilizar o Rogério, que ainda assim conseguiu ser candidato, mas depois para tentar tatear quem seria a pessoa a levantar o estandarte do governador, foi emblemática. Eu nunca tinha visto isso dessa forma também, né? Tanto a campanha do Mabel foi a que mais demorou a crescer, levou um tempo no primeiro turno, e mais ou menos no final do primeiro turno, com o derretimento do Vanderlan, é que ela se destaca e passa numa condição favorável. E eu acho que esse é outro elemento que também temos que considerar, o derretimento de Vanderlan Cardoso, que vinha pontuando entre os 3 primeiros há mais de um ano, termina o primeiro turno com menos votos que o jornalista Matheus Ribeiro, na sua primeira eleição para o Executivo. Então, toda essa dinâmica de mudança de cenário, de derretimento de liderança e de atuação incisiva e clara e persistente do governador, deu tom para que em Aparecida o professor Alcides perdesse a eleição, na minha leitura, grandes equívocos que ele cometeu no primeiro turno, e que em Goiânia houvesse essa virada, porque foi uma virada. De fato, a mão do Bolsonaro consegue levar o Fred para o segundo turno em primeiro lugar, naquele arranco ali que foi impressionante, mas a composição que a base caiadista teve no segundo turno era impossível vencer. Até porque, eu defendo isso em todas as minhas entrevistas,
há um pragmatismo na eleição municipal que ele não se dobra às ideologias e simplesmente aos amores e sabores. Né? O cidadão, na hora que ele percebe que aquele grupo ali é o único que tem condição de tampar o buraco da minha rua, a tendência é ele migrar para aquele grupo. E foi o que o Caiado fez. O Caiado se colocou na posição de eu vou resolver os problemas de Goiânia junto, abraçado com o Mabel. Para quem padeceu 4 anos de uma gestão trôpega do Rogério, era o que ele queria ouvir. Então eu percebo que assim, o cenário ele se finda nesse segundo turno com um ineditismo da vitória do Ronaldo Caiado, né? Conseguiu eleger o prefeito da capital, coisa que ninguém tinha feito ainda desde a redemocratização. Uma rusga com o Bolsonaro que dá um cenário de degladiamento mesmo pela direita. Agora, quem vai tomar conta do espólio das direitas é o grande X para 2026. Mas que foi traçado tudo aqui, está tudo em cima da mesa, aconteceu em 24. Tem um componente importante também, é a questão do aporte financeiro para a campanha. Você veja, isto para quem já precisou estruturar a campanha, sabe, se você tem um recurso pequeno, a incidência em número de votos é mais ou menos equivalente. Há excepcionalidades, mas a regra mais ou menos é esta. E isso, claro que o fundo eleitoral, a forma como ele é distribuído nacionalmente, você vê onde há mais propensões, menos, onde é mais relevante no número de eleitores e etc. Aí é uma distribuição complexa em cada partido. No caso do Mabel, sem contar a máquina pública, a máquina do Estado, que foi forte, foi incisiva. Além disso, teve o recurso dele, pelo menos o declarado, foi de 8,9, foi de quase 9 milhões. Depois, o do Fred, o que ele, pelo menos publicamente, declarava, é que era de 3 milhões. Aproximadamente esse era o valor entre 3 e 4, também da Adriana. E assim foi com os demais candidatos, alguns com 2 milhões, 1 milhão, para fazer a campanha. Quando você vê o conjunto de despesas, o grau de investimento necessário, as implicações que tem uma campanha, as exigências de mobilidade e de contato, de gente trabalhando, uma campanha costuma ser muito cara. Então, aquela frase, voto não tem preço, tem consequências, realmente é verdade, e sobretudo para o eleitor. Porém, para o candidato, voto tem preço, tanto que se quantifica quantos votos eu quero fazer com tanto de recurso financeiro, porque isso implica depois publicidade, cabo eleitoral, estrutura, programas em rádio e televisão, assessoria jurídica, assessoria contábil, um aporte grande do que implica uma estruturação de uma campanha. E isso, claro, que levou também, foi um componente muito forte, aliado à estrutura de Estado, que levou à eleição também do Mabel. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos agora fazer uma prospecção aí para o cenário político de 2026 no estado de Goiás. Quem dessas eleições saiu aí fortalecido para disputar o governo de Goiás e o Senado Federal em 2026. Já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos falando de eleições 2024. Na verdade, nós estamos fazendo uma avaliação das eleições que já terminaram. E o que nós podemos tirar das urnas como interpretação para os próximos passos políticos. Agora, nesse bloco, nós vamos falar dos próximos passos políticos em Goiás. Então, como fica o desenho? Vamos começar com o Marcos, né? Como fica o desenho político em Goiás após essas eleições municipais? Bom, a gente tem aí com clareza um fortalecimento da base caiadista, né? O governador ele conseguiu fazer muitos prefeitos, ele vinha com esse movimento já há um tempo, cooptando prefeitos de outros partidos, ampliando a capitalidade do União Brasil. A parceria União Brasil-MDB cresceu também, o que dá cada vez mais solidez a essa projeção que se faz hoje, que o Caiado quer tentar alçar um voo mais alto e pular o Paranaíba. Agora, é interessante perceber também que essa rusga entre Caiado e Bolsonaro balançou um pouquinho as estruturas da base aqui em Goiás. Até porque da base caiadista, muitos bolsonaristas fazem parte e de fato, caminharam ao lado do governador todo esse tempo. Isso nos dá quais impressões?
aquela lógica de que, será que o Caiado vai mesmo apoiar o Daniel? Será que o Caiado, pela proximidade com o Wilder, não vai, na hora final, apoiar o Wilder esperando o apoio do Bolsonaro? Que já era um papo de bastidor. Só que com esse afastamento, até agora pelo menos, né? Porque política é tudo até o momento. Com esse afastamento entre Caiado e Bolsonaro, essa possibilidade do Wilder ser o candidato do Caiado ficou bem reduzida. Tanto que Caiado já veio a público, garantiu o apoio a Daniel na próxima eleição. Então, o que eu acho mais emblemático agora é o papel do Daniel, que durante essas eleições ele não teve tanto protagonismo, que o Caiado tomou conta dos holofotes, mas que agora tem a missão de manter a União Brasil unido, manter o MDB acoplado à União Brasil, tentar não perder gente para as alas bolsonaristas mais radicais e ainda se mostrar em condição de dar suporte para o Caiado nessa possibilidade, né, nessa eventual disputa à presidência da República. Então, de fato, a gente tem que perceber que as eleições de 2026 vão ter que passar agora por um realinhamento de forças em todo o Estado. Daniel Vilela tem que se tornar o homem forte do Caiado para manter essa coesão, mas principalmente a gente tem aí uma perspectiva de muita abertura para os outros cargos. Muita gente teve muito protagonismo na perspectiva de legislativo, então a gente calcula já que a próxima eleição para deputado federal vai ser muito difícil, vai ter muita gente de peso disputando ela, e por serem 2 vagas ao Senado, muita gente de peso também vai tentar se aventurar ao Senado. O problema há uma dificuldade muito grande para disputar uma eleição para o Senado sem um bom cabeça de chapa. Nós vimos isso em 22. Né? A gente viu isso em 22. A vitória do Wilder em 22 foi uma vitória meio ali a contragosto da lógica política. Chancelada e atribuída claramente a um levante bolsonarista de última hora e a pulverização que aconteceu das direitas por conta do Caiado, que não quis se envolver e deixou cada um com seus problemas. Mas para 26 o cenário vai ser outro. Então, assim, há muita energia para se modular daqui até 26. Mas, na minha leitura, um dos principais personagens daqui até lá é Daniel Vilela. Como ele vai se comportar para se manter como o candidato viável do Caiado, segurando esse tanto de energia difusa e confusa. A meu ver, tem 2 pontos que me parecem relevantes. Um é que desde Goiás, a partir daqui, já se definiu, ou pelo menos se colocou uma disposição, um cenário, para o que vai ser 2026 no Brasil. Porque a partir daqui é que ambos, PL e União Brasil, se dividiram. Perfeito. Foi a partir de Goiás. Aqui se acentuou aquele tensionamento que havia e aproximação, uma ambiguidade de relação que teve durante o período da pandemia na relação do governador de Goiás com o ex-presidente da República, pois agora foi praticamente uma declaração de que as posições são de ordem diversa e que são protagonismos que se antagonizaram tanto quanto a relação da direita com a esquerda PT. Então, de modo que esse me parece um componente muito forte. O outro é quanto à realidade do Estado. Então, eu concordo com o professor Marcos deste ponto de vista da posição que o Daniel tomou na relação no modo de colocar e de encaminhar o MDB. É preciso ir um pouco atrás, 2 anos e meio atrás, eu acompanhei muito de perto essa relação final do Daniel e as opções que ele tinha que fazer. O pai havia falecido. O Íris, que era o grande mentor, também veio a falecer. Então, 2 grandes lideranças que tinham uma presença muito forte, histórica dentro do partido. E havia uma disposição de candidatura interna, que era do Gustavo Mendanha, que estava se apresentando, que queria ser o candidato, mas a opção de levar o MDB para o colo do União Brasil, por um lado, assegurou a vice-candidatura ou a vice-governadoria ao Daniel, mas, por outro lado, um partido desta magnitude, subordiná-lo na realidade local de um partido que era histórico, é estruturado, tem um dos que mais tem
filiados partidariamente, dos que mais têm recurso partidário e, portanto, recurso eleitoral também. E subordiná-lo, isso levou a uma configuração diferente do MDB agora. Depois, é importante olhar lideranças fortes que estão aguardando 2026 e preparando-se para isso. Uma é de Hilder, e ela vem desse tensionamento, e a outra é do Marconi, que está disposto, quase por uma questão de honra, da forma como ele foi desconstruído no seu governo no tempo de Caiado, com programas, com isso tudo que ele veio se expressando, é claro que ele retorna quase por uma questão de honra política. Então, de modo que nós temos um cenário desenhado no âmbito estadual que ele é bastante complexo, sobretudo ao Daniel, bastante complexo. E para o Brasil, o Caiado também coloca-se num cenário complexo, porque além de lideranças como a de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, também tem da realidade local, que ele, a partir daqui, fracionou a direita, ou pelo menos entrou nesta participação direta, que levou a romper essa unidade da direita, desde aqui do estado de Goiás, com incidências para o cenário nacional. Entendi. E em relação ao Estado também, esses nomes, o Mendanha, Gustavo Mendanha, que ficou fora dessa disputa agora, que quis disputar o governo, né, disputou o governo, tem outros também, como o Vitor Hugo, esse povo tudinho vai querer disputar também, e sem considerar o próprio Fred, que se torna uma liderança também para 2026, né? Então, a gente vê aí alguns perfis bem identificados com o bolsonarismo, como o Fred e o Vitor Hugo, mas já tem o Gustavo Mendanha, que ele é meio ambíguo aí, né? E o Gayer também. Tem? Bolsonarismo tem o Gustavo Gayer. O Gustavo Gayer também ficou fora agora, mas era um nome forte nessa disputa que renunciou. E ainda tem o Vanderlan Cardoso, né? Que caiu bastante nessa eleição, tal, ficou sem discurso, na verdade, e perdeu muito, né? E aqui. Mas certamente é um nome que pode voltar aí em 2026. Como é que fica todo esse cenário aí de disputa? Ainda tem a esposa do Ronaldo Caiado, a Gracinha Caiado, que pretende ser candidata ao Senado também, porque nós falamos muito do candidato a governo, mas os candidatos ao Senado, né? Quem são os nomes aí fortes para essa disputa? Eu tenho avaliado, Daniel, que a eleição de 26, pela própria característica dela, é uma eleição muito pesada, porque são cargos de grande envergadura. Você tem uma presidência da República, tem o Senado com 2 vagas, isso já dá todo amplia demais, né, a possibilidade de bons players. Você tem a Câmara Federal, que é a menina dos olhos de qualquer partido, né? Os partidos primam por eleger deputados federais por conta da divisão de fundo partidário. Então, todo partido é apaixonado em fazer deputado federal. E tem a própria Lego, que hoje tem uma condição muito boa, né? Deputados com um bom volume de emendas partidárias, e o professor Volmir já falou muito bem o peso que uma emenda faz lá na ponta, lá no município. Então, a gente está tentando ainda posicionar os jogadores, né? Há quem diga que em o Caiado se destacando, conseguindo pular o Paranaíba, fazendo um bem bolado com o Tarcísio, com o Zema, que já estão dando uma sinalizada também, que estão centralizando os seus posicionamentos, ele vai disputar a presidência. E aí, naturalmente, a Gracinha Caiado seria a candidata dele ao Senado. Obviamente, sendo 2 vagas, ainda da direita, tem o Gustavo Gayer, que já está se posicionando também, já foi ventilado que ele seria o candidato do PL ao Senado. O Wilder, nessa dinâmica, seria o candidato ao governo. Até então, a lógica era tentar buscar o apoio do Caiado, mas antes dessa ruptura com o Bolsonaro, então ainda há muita coisa para se costurar. E como o professor bem colocou, tem a figura do Marconi, né, que tem o seu peso no tabuleiro político. É fato que o PSDB ele sofreu um downgrade muito grande no Estado, mas que ainda tem muita influência. Isso vai mobilizar. A gente tem hoje, enquanto grandes players já da Alego buscando a Câmara Federal, o próprio Bruno Peixoto, o Lucas do Vale, tem o Paulo do Vale, que é uma referência na região de Rio Verde, ali, que tem um peso muito grande também, né, que já estão cogitando ele para ser vice do Daniel. Então, assim,
o bastidor político, né, para quem está em casa pensando, meu Deus, mas acabou a eleição ontem, esses malucos já estão falando disso. Sim, gente, a eleição acaba para vocês, para a gente ela nunca acaba, a gente está sempre em eleição. Então eu avalio, Daniel, que o processo político em Goiás, ele tem muitas, vamos dizer assim, a temporada vai ser longa e pode pegar a pipoca, que muita coisa vai acontecer. Vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco, o último bloco, nós vamos falar de qual posicionamento político vai ganhar força nas próximas eleições. Os costumes, a política social, o empreendedorismo, o gestor, quem é que vai conseguir apresentar um discurso mais viável nas próximas eleições de 2026? Já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos avaliando o resultado das eleições de 2024 e projetando já para 2026 o novo cenário político que surgiu das urnas. Então estamos aqui com o cientista político Marcos Marinho e com o professor doutor Volmir Amado, doutor em Ciências da Religião, também mestre em História, mestre em Filosofia e um monte de outras coisas. Além de ex-reitor da PUC Goiás, presidente do CRUB, ex-candidato a governador de Goiás também. Longa jornada. Longa jornada. E meu chefe, só para deixar claro, ele foi meu chefe também. Longa jornada da vida. Então, o que vai prevalecer nessas próximas eleições? A partir do que a gente viu nessas eleições, a pauta de costumes ainda vai estar presente, o perfil do político comprometido com os pobres, com a assistência social, com a alimentação, ou o empreendedor, o gestor, porque tem surgido muito aí, candidato, o próprio Sandro Mabel foi eleito em cima dessa pauta de ser o gestor eficiente e tal. Qual a pauta que vai prevalecer, tanto a nível nacional, para presidente da República, quanto para governadores do Estado? Qual é a bandeira, o posicionamento político, professor Volmir? Eu penso que, para além das escolhas de cada plano de governo e conteúdos programáticos de cada um dos futuros candidatos, há temas muito fortes no mundo, no Brasil, em Goiás, que são de uma relevância e que são emergentes, são contundentes. Um deles é a questão da climática, ou a questão ambiental de um modo mais geral. O tema ecológico, os desequilíbrios, as oscilações climáticas cada vez mais severas, e é o que estamos experimentando, e que é uma percepção planetária. Isto vai se agravando e podemos ter uma crise similar à que tivemos, que foi sanitária, com uma pandemia, e que poderá ser climática. E todo o projeto de desenvolvimento, o modelo socioeconômico do planeta, das diversas sociedades, ele é de consumo. E para isso que depende o aquecimento da economia. Se a economia se reequilibrar, isso significará mais consumo de gasolina, mais consumo de energia elétrica, mais gastança, mais consumo de roupas, mais compra de carros. Então, tudo é mais de consumo e de desequilíbrio e de esgotamento dos recursos naturais. Este me parece um ponto nevrálgico. O segundo é a eclosão, ela é um fato novo da inteligência artificial. Nós não conseguimos mensurar ainda qual o impacto que vai ser, não só do ponto de vista, vamos dizer, da ciência, da tecnologia, o tanto que vai ser de bom, mas como isto vai incidir no mundo do trabalho, nas relações humanas e sociais. Como é que isto vai evoluir? O fato é que 2 anos para os prognósticos da inteligência artificial não é um tempo muito longo. De fato, ela vai avançar numa velocidade acelerada. Esse é um ponto dramático. E o terceiro, persiste o problema social. Ao mesmo tempo que temos o crescimento do PIB, o aumento da riqueza, o desenvolvimento econômico no mundo, no país, no Estado, nós precisamos ainda ser amparados, o país, os governos precisam amparar com programas sociais, porque, de fato, a questão da fome, do analfabetismo, a exclusão do mercado de trabalho,
as grandes defasagens de aprendizagem e de escolaridade. Quer dizer, são desafios sociais gritantes. E não há como nenhum governo, por mais que trate de pauta de costumes, por mais que considere o pragmatismo de viadutos, BRs, ferrovias, se não considerar o tema social, nós vamos ter o aumento da mendicância, o desequilíbrio das relações de harmonia social, o desequilíbrio, de fato, das relações políticas, porque incididas, impactadas pelo problema da falta da terra, da moradia, de uma educação de qualidade, da inserção no mundo do trabalho, de fazer enfrentamento na questão da escassez da água, dos desequilíbrios climáticos, e aí vai. Eu venho de um estado de origem que era e sempre foi considerado, inclusive como PIB, o estado do Rio Grande do Sul. E ele, bastou ter uma enchente em mega proporções e experimento na relação entre as pessoas, no contato que tenho com muita frequência com parentes, com familiares, com amigos, o tanto que aquele estado ficou impactado por um problema de ordem climática. Se isso se acentuar, veja, nós tivemos quase meio ano de seca em Goiás. Isso não é pouca coisa. Se isso cresce, se as chuvas se tornarem sempre mais torrenciais, sempre mais volumosas em curtos espaços de tempo, as estruturas que nós temos, somadas a problemas sociais, a faixa etária de maior quantidade de idosos, e aí vai, a outra soma de fatores, coloca, de fato, uma exigência de que precisemos de grandes lideranças no país e no Estado para conduzir soluções, ou pelo menos atenuantes, para esses desafios dramáticos que se colocam no futuro próximo. Sim, Marcos. Como é que você vê a questão do posicionamento político para 2026? Eu percebo que a economia sempre foi, sempre será uma pauta central do processo político. Até porque é ela que tangencia todos os outros elementos, né? Emprego, a renda, a alimentação. Então, a economia ela sempre vai estar no foco do processo político. Só que, e aí eu concordo muito com o professor Volmir, só que é uma economia fragilizada por intempéries que ela não tem controle. Que não basta simplesmente uma negociação aqui numa mesa, porque são problemas que vão incidir cada vez mais, com cada vez mais violência, e que vão transformar o cenário econômico do Estado, do país, do mundo, de uma hora para outra. Então, essa transformação abrupta, ela vai demandar líderes que consigam manter pelo menos o equilíbrio da sociedade, né? Porque uma alteração como houve no Rio Grande do Sul, como acontecia em outros estados também, como está acontecendo em vários países do mundo, ela extrapola a lógica do processo macro ou microeconômico. Ela leva para um ambiente de degradação, de destruição, e que vai demandar sempre uma reconstrução para a qual o próprio Estado não está preparado. Então, para além de trazer o debate econômico, que já é tradicional, esse debate tem que ser feito à luz de elementos que são incisivos e cada vez mais agressivos. E são irrefreáveis agora. O que a gente fizer agora vai conseguir mudar essa degradação ambiental para gerações futuras. Então, eu entendo que vai haver um recrudescimento dessa pauta moral acima de tudo, porque as pessoas perceberam que não funcionou. O radicalismo ele tende a ser mais centralizado, puxado ali para uma mesa. Então, acho que você vai perder o espaço para essa guerra, essa beligerância. Os radicais perderão espaço. Penso que sim. Principalmente no Brasil, porque a gente percebeu, a gente teve um exemplo disso e foi claro que ele não funcionou tão bem, né? O governo Lula, sendo um governo de coalizão, como o professor Volmir bem colocou, ele tenta manter o equilíbrio dos processos, das vertentes políticas, né? E aí eu acho bacana falar que a vertente política ela não está atrelada sine qua non ao processo identitário e ideológico, né? Os partidos não têm esse compromisso de um modo geral e as forças políticas transitam de acordo com o contexto, de acordo com o que se apresenta naquele momento eleitoral. E isso vai dar o tom dos processos políticos. Então, a gente tem que perceber, o país agora, ele foi mais para a direita e centro-direita.
Isso, obviamente, vai refletir nas eleições federais de 2026. O que vai dar também o tom para a eleição à presidência, porque é a mesma lógica que a gente vê em todo o contexto. A legislatura e o executivo ou vão brigar ou vão convergir. O que a gente tem percebido há um bom tempo é o radicalismo só deu um protagonismo exacerbado ao legislativo, que obriga o executivo agora a negociar 24 horas por dia, não na perspectiva de melhoria, né, e de equalização de demandas, mas em favorecimentos, que depois vão se transformar no que o professor colocou, que é aquela emendazinha que vai eleger o prefeito lá em Muzambinho. Então, o processo político, ele vai, na minha leitura, estar mais cerceado por essas questões e também afetado por elementos que são mundiais e dos quais não tem como fugir. A crise climática é uma realidade, a gente está sentindo isso no dia a dia. Mas os riscos climáticos, eles levam necessariamente uma necessidade de um Estado mais estruturado para poder intervir. Um Estado mais estruturado significa um Estado também com um orçamento mais robusto. Portanto, um Estado que arrecada mais, né? que seja mais incisivo na arrecadação de impostos, que vai na direção oposta do que a extrema-direita está defendendo, que é o Estado mínimo. Né? Então, nesse sentido, o nosso horário está terminando, eu queria que você respondesse rapidamente. Né? E, nesse sentido, a crise climática tende a reforçar a necessidade de uma bandeira mais de esquerda, ou de centro-esquerda e não de centro-direita. Daniel, acho complicado porque assim, a demanda vai ser para um Estado capaz de se reconstruir. Só que a reconstrução é infraestrutura. E nenhum governo se elege falando de infraestrutura. Então, nesse momento, eu não consigo te dar uma resposta que acalente o seu coração. Porque, por enquanto, a conta não bate. Eu penso que a crise climática ela é uma pauta comum a todos os partidos. Aliás, é uma pauta mundial, planetária. A questão é, depois, na prática, quem cede a quem. Agora, depois, seguramente haverá de acontecer uma reforma de Estado, ou pelo menos uma reforma política. Isso no Brasil é muito necessário. A forma de reorganizar com voto distrital, outras formas de representatividade, para não ter o problema da representatividade que enfrenta, por exemplo, a França, os Estados Unidos, que é, de fato, essas formas de coalizão, ou do Brasil, que depois governar se torna difícil. Mas que nós experimentamos uma crise de democracia a ser aperfeiçoada, encontrar um modelo mais aperfeiçoado, aperfeiçoarmos a modalidade, isso é muito necessário. Veja que um dos indicadores fortes é a questão de abstenção às eleições, e que foi altíssimo. Em Goiânia, as abstenções, o número de abstenções foi maior do que do candidato eleito. Nós fomos a segunda capital no Brasil, a primeira foi Porto Alegre, a segunda capital com maior quantidade de abstenções que aconteceu. Somando abstenções, votos nulos e votos em branco, deu mais do que o primeiro lugar, do que o eleito. Só de abstenção nós tivemos 352 mil votos, pois 4%. É. Então isso deu um índice mega. Isso mostra que, de fato, a forma de participação democrática, ela ou precisa de educação política, ou precisa de reforma política, ou tudo isso somado. Afinal, é muito que temos que caminhar para frente na reforma de Estado e, sobretudo, no aperfeiçoamento do sistema democrático. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou, temos que encerrar, a produção já está avisando já tem algum tempo. Muito obrigado. Marcos Marinho, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Papo Dinâmico. Muito boa noite. Daniel, agradeço demais o convite, é uma honra estar ao lado do senhor Volmir. Agradeço a audiência, estou sempre à disposição de vocês. O debate continua nas redes sociais. Ok, professor Volmir, muito obrigado pela presença. Professor Daniel, obrigado senhor, obrigado ao professor Marcos, obrigado a você que nos acompanhou. E vamos juntos porque, de fato, política é a proteção do bem comum aos que exercem mandatos políticos, mas a todos nós que permanentemente construímos, edificamos a sociedade em tudo aquilo que fazemos, que, portanto, também é exercício político. Que sejamos solidários e fraternos, porque é isso que está em questão, a proteção da vida e do bem comum na casa comum da qual todos moramos e participamos. Ok, para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.